Pablo Marçal, um ícone da política recente, foi candidato à prefeitura de São Paulo, saiu lá com 5% das intenções de voto, chegou a quase 30%, fez 1,5 milhão aí, mais ou menos, de votos, né, na campanha, não venceu, perdeu para o Nunes e para o Boulos, mas de fato é uma liderança, já discutimos isso em outros vídeos, né, é a liderança que ele representa, as formas que ele conquista isso, e de certa forma nós trazemos aí uma liderança humanizada, né? Então, o que seria isso? É aquele Marçal que vai pra rua, que abraça, que beija, faz o M, pega o relógio lá do garoto, põe, coloca no punho, percorre as ruas com muitas histórias. Essa liderança humanizada, existe uma empatia. Então, foi dessa forma que ele conseguiu crescer exponencialmente aí. Só que agora, depois de perder as eleições, a gente está vendo uma outra face do Pablo Marçal, uma face de uma liderança desumanizada, de certa forma, né? A gente pode analisar pelas perspectivas de como ele está buscando a defesa da população que ele defendeu desde o início, né? Então a gente vai entender nesse vídeo essas diferenças e como isso pode afetá-lo para o futuro. Eu sou Vinícius Calesco, no YouTube e no Instagram, falando com você sobre o mercado de trabalho, desenvolvimento profissional e carreira. Pessoal, vamos lá, só para a gente entender de forma bem direta. Liderança humanizada, existe uma empatia. Né? Eu penso no coletivo, eu faço pelo coletivo. Uma liderança desumanizada, obviamente, é o oposto. Eu não tenho certa empatia, eu não penso muito no coletivo, eu penso mais em mim. O que acontece? Pablo Marçal chegou à sua liderança aí, né, dessa forma humanizada. Só que agora, depois que ele perdeu as eleições, ele criou critérios para continuar defendendo a população. Ou seja, eu só continuo apoiando, né, no caso o Nunes, eu só apoiarei o Nunes no caso, né, se Nunes, Bolsonaro, Tarcísio, Malafaia e mais uma penca de pessoas pedirem desculpas para ele publicamente. Então ele coloca uma condição, ou seja, eu apoiava, né, a defesa da população, lutei por isso, mas como eu não fui eleito, agora para eu continuar defendendo a população, apoiando essas mudanças, eu tenho alguns critérios a serem cumpridos, e um deles são as desculpas. Isso não vai acontecer. Ninguém vai pedir desculpa para ele. Outro critério é que o Nunes assine um termo lá de que as propostas dele serão implementadas. Isso não vai fazer, porque as propostas são dele, não são do Nunes. O Nunes não vai. O Nunes tem um projeto de campanha que não é do Marçal. Então isso não vai acontecer. Então criou-se critérios que não vão acontecer, ele sabe disso. E aí como é que fica a população de São Paulo que tanto defendeu? Então nós começamos a ter uma perspectiva, e aí você vê nos comentários no Instagram, isso é muito nítido, né? Que Pablo Marçal, Instagram, antes das eleições, só M. Hoje, quando você vai olhar lá algumas publicações dele, tem muitas críticas em relação à égua e tudo mais, que é justamente isso. Se pegarmos essas críticas, esses apontamentos e esses elogios, você vai ver que nada mais é do que uma liderança humanizada e uma liderança desumanizada. Então, eu tenho um coletivo, agora eu não tenho mais. Isso acaba sendo, de certa forma, colocando o indivíduo numa situação um pouco duvidosa quanto ao seu futuro. Por quê? Olha só, quando nós somos crianças, pessoal, vamos lá, eu jogava bola, né? Então, naquele jogo de bola de criança mesmo, quando ou qualquer outro esporte, quando uma criança batia na outra sem querer, derrubava, aquela criança ficava chateada, ficava de canto e falava o quê? Eu não jogo mais. Aí vinha geralmente um adulto e dizia assim, não, pede desculpa para ele voltar a jogar. Ia lá, pedia desculpa, aí a pessoa voltava. Só que isso criança. Ou quando você pega um jogo de futebol hoje de adultos, vamos dizer assim, a seleção brasileira ou campeonato brasileiro, qualquer time, se um jogador ele agride o outro jogador, enfim, machuca outro jogador, esse jogador que ficou machucado, se ele conseguir continuar jogando, ele vai jogar. Ele não vai deixar o time dele, não vai chegar no outro cara e falar, eu só volto a jogar, defender o meu time se você pedir desculpa. Não, isso não vai acontecer nunca. O cara pedindo desculpa ou não, ajudando a levantar ou não, ele vai se levantar e ele vai jogar pro time dele, porque existe um propósito, né, que é o coletivo, que é a ajuda do todo. E é isso que, depois das eleições, nós não estamos vendo muito no Pablo Marçal. Isso pode afetá-lo, né, no futuro. Então, veja só, voltando ao exemplo do futebol. Se um jogador ele é machucado, lesionado, e de repente ele levanta e fala, ó, só volta a jogar se o cara me pedir desculpa. E ele simplesmente está dizendo assim, olha, a condição que eu estou dando para ajudar o meu grupo é a desculpa do rapaz ali, do outro jogador que me machucou, me deu um carrinho aqui, sei lá.
Então, começa a ficar um pouco difícil. Continua sendo um líder? Continua sendo um líder, é um líder, tem os seus apoiadores eternos, que serão eternos, serão eternamente. Pablo Marçal tem quase 6 milhões já de seguidores no Instagram, na conta dele, então quer dizer, ele tem as pessoas que de fato o seguem e continuarão seguindo. Mas tem que tomar muito cuidado com essa postura de liderança um pouco desumanizada, pensando muito em si, ok? Leve isso para a sua vida profissional também, tá bom? Na sua empresa, onde você trabalha, busque ser um líder humanizado sempre, independente do que outros líderes, o que outras pessoas, o que outras empresas, setores estão fazendo em relação a você. Resolva os seus problemas sozinho com as outras pessoas. Não envolva o seu grupo nisso. Continue defendendo o seu grupo, defendendo as ideias, os ideais do seu grupo, que com certeza você só tem a ganhar com isso. Ok, pessoal? Gostou do vídeo? Segue o canal, curta o canal e coloque nos comentários também se você concorda com isso ou não e a gente vai discutindo mais sobre esses assuntos, ok? Até mais, pessoal.